Então vamos lá. Live sobre Money Farm. A ideia é dar uma passada geral na operação, desde a primeira fase, tá, até o final do ciclo, tudo que pode acontecer durante esse ciclo, várias coisas que a gente precisa levar em consideração em cada etapa, né, na venda de put, na venda de call, nos exercícios, tá? E vocês fiquem à vontade para ir perguntando à medida que surgirem as dúvidas, tá? Deixa eu organizar a tela aqui, então. Bom, a primeira coisa, importante saber que é um tipo de trade que não funciona com uma conta com $500 ou com $1.000, tá? Precisa ter um pouco mais de recurso por conta do dinheiro em garantia que a gente tem que ter, né? A gente só faz operações aqui com aqueles ativos que a gente consegue cobrir com o que a tua conta permite. Então, é um tipo de trade que pede mais recurso em conta, mas a partir de um contrato, quem trabalhar com um contrato de um ativo que custa $15, por exemplo, um contrato por vez são $1.500. Eu já vi gente começar com $1.500, $2.000, e muitos quase dobram a conta a cada ano, a cada um ano e meio. Então, muito mais importante do que ter muito dinheiro na conta, mas muito mais importante do que isso mesmo, é saber fazer a operação, tá? E ter uma visão de longo prazo. Começa a fazer ela, faz ela certinho, vai entendendo como tudo acontece e pensa no longo prazo, tá? Vamos lá. Segundo, deixa eu botar aqui um Excel aqui para ficar legal aqui. Alguns pontos importantes, então, para a gente começar. Strike. Todo mundo sabe o que é o strike da opção, né? É o preço da ação que aquela opção se refere. Então, se eu estou trabalhando, e a gente vai fazer os exemplos aqui, todos baseados num papel que a gente usa bastante ali na sala, chamado Mara. Tá? Esse é o ticker dela, a empresa é Marathon Digital, alguma coisa assim, Marathon Digital Networks, acho. Agora eles andaram mudando, acho que ficou Mara só. Vamos considerar um preço de 15 para facilitar a conta, tá? Então vamos sempre falar disso aqui. Se eu estou falando da ação ao preço de 15 e eu quero uma opção no mesmo preço, é uma opção com strike 15. O ciclo da Money Farm começa com a venda de put. Então, quando eu vendo put, e aqui eu vou começar com uma put, então, no strike 15, tá? Eu vendo a put no strike 15, para fazer a venda de um contrato, eu preciso ter um dinheiro em conta como garantia, que é o número de contratos, no caso aqui eu estou falando de um contrato, vezes o strike, que é 15, vezes 100. Por quê? Um contrato de opção é igual a 100 ações. Não esqueçam disso, quem não está familiarizado com o tema. Uma put não é uma ação, a equivalência. Uma put equivale a 100 ações. Uma call equivale a 100 ações. Não esqueçam disso, por favor. Então, se eu tenho uma venda de put no strike 15, eu preciso ter
É o 15 vezes um contrato vezes 100. Eu preciso ter $1.500 na conta, como garantia. Quem tiver um pouco mais de dinheiro na conta vai ver, e tiver conta margem, vai ver que a margem usada, ou o capital required, que chama também, ou tem mais um outro nome ainda que algumas corretoras usam, quem tem conta margem, às vezes vai ser menor isso, mas não leve em conta aquele número. É porque, na verdade, a corretora está te emprestando dinheiro. E tu vai pagar sobre esse dinheiro. A gente não faz venda de put, money farm, considerando o colateral, a margem como colateral. A gente considera o valor cheio do exercício. Ou seja, essa put vendida strike 15, que vence em 10 de julho, vamos pegar agora essa sexta-feira, 11 de julho, 16 horas, né, dos Estados Unidos. Se às 16 horas ela estiver, a ação da Mara estiver valendo 15,01, essa put strike 15 não vai ser exercida, tá? Você ganhou, quando a gente vendeu aqui, a gente ganhou $30 de prêmio. Esse prêmio é o valor que a put estava custando. Se a gente comprasse ela, nós íamos pagar 30, 31. Como a gente vendeu, a gente recebeu 30, tá? Se a gente chegou no dia 11 de julho, 16 horas, o mercado fechou e a ação fechou no 15,01, 1 centavo acima do strike, nós não fomos exercidos. Ficamos com esse prêmio de $30 na conta de lucro, tá? Menos a taxa, a taxa da corretora, que 50 centavos, quem cobra abertura e fechamento, normalmente 50, 60 centavos, a Tasteworks cobra só abertura, $1. É teu lucro, e a tua put vendida é uma operação que agora está fechada, não foi exercido, tu está com o dinheiro todo livre em conta, tá? Se no dia 11 de julho, 16 horas, fechamento de mercado na sexta-feira, que é o vencimento dessa opção aqui, eu peguei uma opção com vencimento dia 11, eu posso pegar qualquer dia para frente, nas sextas-feiras, né? Se fecha 15, 14,99, o 15 às vezes é relativo, tá? Quando fecha no 0 a 0 mesmo, tem vezes que tu é exercido, tem vezes que não. Já tive os dois casos. Mas fecha 14,99, a tua put strike 15 fechou in the money, tu vai ser exercido. E aí a corretora vai pegar $1.500 da tua conta e vai te entregar 100 ações. Tá? Detalhe, tu também ganhou os $30 do prêmio. E é aqui que começa a primeira dúvida, principalmente daquela galera mais desconfiada, assim, mas será? Como é que pode? Eu vou ganhar o prêmio das duas formas, sendo exercido ou não sendo exercido? Sim, se tu ficar com a opção vendida até o vencimento, tu vai ganhar o prêmio das duas formas, sendo exercido ou não, tá? Só que ela venceu em demanda e a put, tu passou a ter 100 ações, certo? Deixa eu mostrar uma outra telinha aqui para vocês. Bom, depois, deixa eu terminar esse raciocínio aqui, senão vai causar uma confusão aí. Então eu peguei uma put que tinha vencimento 11 de julho, né? Com um prêmio de 30, no strike 15. Fechou em the money, eu ganhei 100 ações. Fechou out of the money, fora do dinheiro, que seria o 15,01, no caso da put, né? Eu não fui exercido, fiquei com os $30 também, e o dinheiro volta a ficar livre no caixa, eu posso vender outra put. Tá?
Tá entendido esse primeiro passo? Me fale aí se alguém tem alguma pergunta, por favor. Entendido? Então, beleza. Quando eu vou vender a put, eu tenho uma variável ali, a gente chama das gregas, né? Que são várias, são 5, se não me engano, mas tem uma que a gente olha muito que é o delta, tá? E aqui só como algo adicional, isso aqui já seria algo para um segundo, terceiro momento de estudo, né? Mas o delta ele vai dar um número, se a gente vende uma put, vamos supor que a Mara estivesse no preço de 16 e eu vendi no strike 15, o strike 15 da put está fora do dinheiro. Para ficar do dinheiro, a Mara tem que cair abaixo do 15, 14,99. Aí o 15 está dentro do dinheiro, tá? Do lado da put. O delta, quando eu olho, ele me dá a probabilidade naquele momento de a put vencer dentro do dinheiro, vencer in the money, ITM. Então, se o delta está 0,30, eu tenho 30% de chance de, no vencimento, essa put vendida estar dentro do dinheiro e eu ser exercido, tá? Então, quanto menor o delta, quanto mais fora do dinheiro, mais longe do preço que ela está, e a gente está dando exemplo aqui do 16, quanto mais longe, menor o delta, menor a chance de ser exercido, tá? Mas, obviamente, menor o prêmio que a gente coleta na venda, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho uma tela aqui para mostrar para vocês rapidinho. Um print. Só um pouquinho, vamos ver se eu acho aqui. Eu tinha um print para mostrar para vocês bem essa parte aqui, senão eu vou ter que abrir a corretora aqui e tirar. Aqui. Isso aqui, ó, tá vendo aqui bid, ask? Isso aqui é o prêmio, tá? Aqui está o strike, aqui o vencimento que eu escolhi, e aqui é o lado da put e aqui é o lado da call. Essa parte preta aqui da put está in the money. Perdão, está out of the money, fora do dinheiro. Assim como essa parte da call aqui preta está fora do dinheiro. Esse strike 8,5 aqui, que está bem perto do preço, esse preço aqui desse papel, ele está aproximadamente 8,50, 8,60. Quanto mais para cima que eu vou, menor está o prêmio, tá vendo? Aqui não está aparecendo o delta, mas o delta seria cada vez menor aqui também. Tá? Menor o prêmio, menor o delta. Menor a chance de ser exercido, né? Menor o risco, menor o ganho. Sempre vai ser assim. Já se eu vender in the money, que na maioria dos casos não faz muito sentido, tá? Só de vez em quando a gente faz alguma coisa assim para recuperar,
algum cenário bem particular, tá? Quanto mais para dentro aqui do dinheiro, maior o prêmio, tá? Na call, que a gente vai chegar daqui a pouco, os lados invertem, né? Porque a call valoriza conforme a ação sobe. No lado da put, a put valoriza conforme o preço da ação cai, tá? Eu não tenho uma meta de delta, assim, eu uso mais o delta, Rafael, para comparar quando eu estou indeciso, por exemplo, eu tenho que vender na minha carteira ali put de alguns ativos mais seguros. Então eu olho lá, vou comparar a Amazon e o Google, por exemplo. Aí eu vou olhar qual que me dá mais prêmio com o menor delta, no mesmo tempo de vencimento. Aí eu uso o delta, tá? Então, por exemplo, a Amazon vai me dar $200 numa put com um delta de 25 e a Apple vai me dar $200 na venda de prêmio, na venda de uma put com um delta de 35. Eu vou vender na Amazon, né? Porque o delta está menor, eu vou ter menos chances de ser exercido, está mais longe do dinheiro. Então é mais ou menos por aí que eu uso delta, tá bom? A gente está aqui agora, ó, galera. Se a gente fosse desenhar aqui, ou fazer uma ilustração, o que é a forma dessa operação de venda de opções, tá? The Will é um nome, vamos lá, famoso, é da onde surgiu esse tipo de operação, né? Na internet está cheio de vídeos sobre The Will. Mas a estratégia The Will, ela não tem... por que eu uso outro nome, né? Porque eu não achava, e eu tive que fazer eu mesmo, diversas camadas de gerenciamento de risco para essa estratégia melhorar e se adequar ao que eu queria, e também diversas medidas ou procedimentos para me rentabilizar mais o capital, que a The Will também não me dava, assim, com clareza, né? Como fazer, como proteger o capital, como gerar mais... só vende mais perto do dinheiro. Não, vender mais perto do dinheiro é uma resposta muito simplista, né? E quando à medida que vocês vão crescendo o capital de vocês trabalhando nessa estratégia, vocês vão querer que uma parte do capital esteja exposto a um risco menor. Não vamos botar tudo em ações de alto risco, né? Só pelo prêmio. A gente vai cada vez tentando ter uma percentual ali da carteira em ações de menor risco, porque qual é o risco? E agora que a gente falou da venda da put aqui, se tu não for exercido, ótimo, o dinheiro voltou para tua conta, tu vende outra put. Se tu for exercido, tu vai ter que agora, tu tem as ações na carteira e tu vai passar a vender call, tá? Se tu vai vender call, tu passou a ter ações. E aí que entra o único risco existente na Money Farm, que é as ações das empresas que tu está trabalhando, depois de ser exercido, elas estão na tua carteira e elas começam a cair. Esse é o risco. Como é que tu minimiza esse risco? Eu fui exercido no 15 aqui na Mar e eu estou tranquilo, eu acho que se ela cair até 12, 11, ok, eu conheço a empresa e tal, mas se é um papel que tu não conhece e a empresa começa a ir mal e tu não sabe o que está acontecendo, e ela cai para 10, para 7, para 4, para 3, pode acontecer. Como é que a gente minimiza isso? Conhecendo a empresa que a gente está trabalhando, tá? E quanto mais recurso na conta, mais vocês vão dividir esse recurso em vários papéis, vários ativos, tá?
Por quê? Para o momento que for exercido, se não ficar concentrado num só papel, com medo ou preocupado, né? O que eu vou fazer? O papel tem um problema financeiro, a empresa não está indo bem, o CEO faz caca, tudo pode acontecer, né? Então, depois de um tempo, à medida que tu vai botando mais dinheiro, vai diversificando e vai entendendo o risco que tu está correndo, tá? Botando em empresas boas, empresas que são saudáveis, né? Eu tenho hoje 40%, quase 50%, em papéis de maior risco. Mesmo assim, são papéis de empresas que eu conheço, que eu acompanho, e outros 50% em empresas que, na minha concepção, eu não tenho nenhum risco, porque se essas empresas forem mal a ponto de quebrar, esse vai ser o menor dos problemas, porque se isso acontecer, é porque o mundo está acabando, entendeu? Então, ou estamos muito perto disso. E aí o meu problema não vai ser dinheiro, né? O mundo está acabando e o problema de ninguém é dinheiro, aí o problema é outro. Então, eu vou dividindo dessa forma. E aqui eu passei a ter 100 ações. Eu quero ter essas ações e quero trabalhar com elas de forma tranquila. Para isso, eu preciso conhecer um pouco a empresa. Mais para frente, a gente faz uma live aqui para falar de alguns dados de análise fundamentalista para vocês olharem, tá? O pessoal que fez a última mentoria teve uma aula só disso, né? Só para olhar, são 5 pontos estratégicos que a gente olha na análise fundamentalista e já sabe que caminho que está indo a empresa. Se a empresa está indo por um caminho bom, razoável ou perigoso, tá? É por aí, Rafael. É por aí. É nessa toada aí. Então, Apple, Amazon, Google, Palo Alto, Nvidia, tudo empresas seguras, né? Mara, ETFs como a SOXL, que é um ETF alavancado, oscila muito, né? A TQQQ, que também é alavancado. Empresas de mais risco, a RIMS, né, que é uma empresa de mais risco, aí entra na conta ali dos papéis de risco, tá? Se eu tivesse hoje recurso em conta para fazer, vamos lá, para fazer com 2 papéis, eu ia usar Mara, de um lado, ou SOXL, tá? E de outro, se o capital permitisse, eu usaria NVIDIA, tá bom? E deixaria Google, vamos ver alguma outra empresa, a ARM, né, a ARM, é uma empresa boa, deixaria algumas coisas assim como cautela. A CMG é uma empresa muito saudável, tá? Que é a Chipotle, cadeia de restaurantes, empresa muito forte, com ótimos números, e entra também nesse rol de empresas mais seguras, tá? E custa $50, então um contrato é $5.000, tá? Tem bastante opção, só dá uma pesquisada. Tá, então falamos de Delta, vou botar aqui um exemplo, 0,30. Vamos lembrar aqui, então, que a gente foi exercido, tá? Porque se a gente não for exercido, de novo, não foi exercido, esse ciclo volta aqui para o início. Vou olhar outro strike, outro vencimento e vou vender a put de novo. Fui exercido, tá? Vamos lá. Uma continha rápida aqui para quem não tem esse conhecimento aqui. Aqui eu ganhei $30 de prêmio nessa put. E eu imobilizei, durante o tempo que a put ficou aberta, $1.500. Se eu ganhei 30, eu dividi isso por 1.500, eu fiz 2% de retorno, tá?
Se eu entrei na operação, faltava 10 dias para esse vencimento aqui, eu fiz 2% em 10 dias. Se faltava 15, vamos considerar que eu entrei e faltavam 15 dias para o vencimento. Eu fiz 2% de retorno sobre o meu dinheiro em 15 dias. 2% em 15 dias quer dizer 4% ao mês. Tá? 4% ao mês. Às vezes a gente faz 2% na semana, né? Com algumas vendas de put. Os papéis de mais risco, a gente tem que buscar isso. É 1,5, 2, 2,5 por semana. É aí que tem que buscar, para valer a pena o risco. Tá? Então eu ganhei 2% aqui, nesse tempo que eu fiquei com esse capital trancado e a put estava em aberto, né, vendida. Mas vamos lá. Pegamos 100 ações. Agora eu tenho 100 ações. Agora nós vamos para a segunda parte. Custo, 15. Tá? E se o custo é 15, é porque eu recebi, ela estava a put vendida no strike 15. Tá? Agora eu vou procurar uma call. E agora, na hora de vender a call, a gente tem 3 cenários. Tá? Vamos separar aqui na tela para a gente... Eu tenho o cenário que o papel, que a ação está R$17. Na sexta-feira venceu isso aqui, R$14,90, exerceu, né? Pegamos, recebemos o papel. Só que daí para a segunda o mercado subiu, ela já abriu a 17, ou 16, vamos lá, mais real. Eu tenho um outro cenário. Ele abriu nos mesmos 15. 14,80, 14,50, 15,20, por ali. E eu tenho um outro cenário que ele abriu lá no 10. Então, consideravelmente abaixo do custo, no custo e acima do custo, tá? 3 cenários. Todos eles vão acontecer com vocês em algum momento ou outro, tá? Abriu no 16. Opa, já está valendo $1 a mais. Aí vocês vão pensar assim, já vou vender a ação aqui a 16 e vou vender outra put. Pode, tá? Pode. Pode vender 16 já a ação, realizar $1 de lucro por ação. Se a operação toda aqui era um contrato, 100 ações, já ganhou $100 de lucro. Então, tu já tinha os $30 da venda da put e agora, na semana seguinte, tu ganhou mais $100 na venda da ação. Mas, normalmente não é o que a gente faz na Money Farm. 99% dos casos, a gente vai vender a call. Tá? Vou vender a call, agora eu tenho 100 ações, eu posso vender uma call, eu vou vender a call num strike, então. Eu posso vender no 15, que é o meu custo? Posso. Mas não faz muito sentido entregar 15 se o papel está 16, né? Concorda? Mas pode cair e tal. Sim, pode cair, mas assim, quanto mais longe do 15 ele está, menor a chance dele cair abaixo de 15, né? Posso vender a call no 16. O que eu faria aqui, e faço na maioria dos casos, é vender a call um pouco acima, 16,50, 17, tá? Então vende a call no strike 16,50. Aí pega um prêmio de, vamos botar aqui 40, vamos botar 30. Pegou um prêmio de mais $30. O prêmio ele já entra na conta na hora que abre a operação, tá? Só que lembra, ele não é teu, ele está na tua conta, mas ele não é teu até que tu feche a operação.
vendeu a call no 16,50 e ganhou um prêmio de 30. Vencimento, 18 de julho. Aí venceu a ação fechou na sexta-feira, 18 de julho, lá às 16 horas, a 16,80. 16,80 é igual a call 16,50 em demand. Né? O que aconteceu? Tu entregou as ações a 16,50, todas elas. Fechou o mercado na sexta-feira, tu vai ser exercido no fim de semana, tá? Domingo ou segunda de manhã, tua conta na corretora vai aparecer lá com tudo certinho, tuas ações foram embora, o dinheiro voltou e o lucro está na conta. Assim como na venda de put. Entregou as tuas ações a 16,50. Vamos fazer a conta aqui do lucro. 30 do prêmio, mais 1,50, né? Entregou a 16,50, o custo era 15, 1,50 por ação, então 150. Lucrinho de $180, tá? $180, vamos finalizar a conta toda aqui, dividido pelo dinheiro que estava em garantia, no caso, ações, que me custaram $1.500. Eu fiz aqui, nesse caso, ótimo, 12% de retorno em uma semana. Tá? Nossa, que belo retorno para Money Farm, sim. E pode acontecer. Aí na sala, aí, recentemente, tivemos vários casos da SOXL, da Mara, da CMG, exercido um pouquinho acima. Em seguida, a gente tem casos, tá? Mas não é a maioria, vamos ser honestos, não é a maioria. Mas às vezes, quando o mercado está indo bem para cima, que nem a gente vem surfando essa alta aí, esses últimos 60 dias, deu para fazer bastante dinheiro com isso. Bom, segunda hipótese, o mercado abriu na segunda-feira com a ação valendo 15, que é igual ao nosso custo. O que eu faria aqui? Eu venderia call por 15,50, tá? Pode vender no 15 também, pode vender no 16, aonde vocês quiserem, tá? Eu estou dando uma ideia de raciocínio. No 15,50 aqui, peguei, sei lá, 25 de prêmio. Fui exercido. Então, o papel fechou a 15,70. Fui exercido no 15,50 em demanda, então. E fiz $50 do ganho, né? Do 15,50 sobre o 15, mais 25 do prêmio. Fiz um ganho de $75, que me deu... Não é 12, peraí. 5% de retorno sobre o meu capital utilizado. Tá? Vou botar aqui direitinho para todo mundo entender depois quando for rever. Qual vence ITM exercido. Entrega ações lá 15,50. Tá bom? E o outro cenário, esse aqui é o cenário que acontece bastante, tá? Mesmo que tu vende no 15, é mais comum até sair as ações no custo, né? Quando a gente quer girar mais, mais comum sair perto do custo ou um pouquinho acima do que com um lucrinho maior assim. Aqui,
A gente foi exercido na sexta-feira 15, no final de semana deu confusão, uma guerrinha, sei lá, qualquer coisa, e o papel abriu valendo 10. E agora? Vamos lá. A ação abriu cotada a 10 e ela me custou 15. Primeira coisa, eu não quero entregar ela a menos de 15, tá? Então, se eu vender uma call abaixo de 15, eu tenho que saber que se ela for ficar at the money, ou um pouquinho in the money, eu tenho que rolar ela para cima, tá? Mas eu posso vender no 15, talvez esse exemplo aqui tenha pouco prêmio, mas às vezes vocês vão ter prêmio, só que em vez de vender com vencimento para uma semana, eu vendo com 2, 3, 4 semanas, 5 semanas para frente, e boto lá no strike do custo para eu não me estressar com rolagem. Tem gente que faz assim. O que vai acontecer? O teu retorno, teu lucro naquele mês vai ser menor, porque esse capital ficou preso o mês inteiro para um determinado prêmio só e não girou, né? Não girou, teu retorno vai ser menor. Mas tu é dono do teu business, tu pode decidir aceitar isso e não tem nada de errado, tá? Então esse é o primeiro ponto. Vendo no strike do custo com vencimento mais longe para não ter dor de cabeça com rolagem. Isso se é que rolagem dá dor de cabeça, né? Rolagem dificilmente dá dor de cabeça. Mas não, eu quero coletar prêmio, eu não quero vender no 15 porque o prêmio está dando $5 só e eu quero pelo menos 1% aqui. Então eu quero pelo menos $15. $15 eu vou poder vender no 12. Então vende call no strike 12. Ganha $15. E aí tem o vencimento lá, 18 de julho. Agora presta atenção aqui, que é aqui que deixa a galera com medo, tá? E eu entendo que as pessoas no início têm medo de ser exercido. Não precisa ter medo de ser exercido. Se tu tá com medo de ser exercido é porque tu não tá botando fé nos papéis que tu tá usando, né? Primeira coisa. Mas também tem gente que tem medo de ser exercido porque depois na venda de call não vai conseguir manejar e fazer como tem que fazer. Então vai chegar nesse ponto aqui. Vai chegar aqui e chegou perto do vencimento, está no caminho ali, um dia, 2 dias antes, e o papel... Aqui pode acontecer duas coisas, tá? O papel não chegar nem perto dos 12, que é a primeira hipótese, e aí chega lá 1, 2, 3 dias antes do vencimento, tu vai olhar a call que tu vendeu por 15, ela está valendo $2. Tu paga $2 para recomprar essa call e fechar a operação, ao invés de deixar vencer, e já vende outra para a semana seguinte, ou para 2 semanas, tá? Faz o dinheiro girar, já vai entrar mais um prêmio, tá? E a outra hipótese é tá chegando no vencimento, ou 2, 3 dias antes, o preço tá batendo no 12. Aí, assim, quando chegar perto do strike da call, e se tá no strike que tu não quer entregar, tu tem que rolar essa call para cima, pro 13 ou pro 14, tá? Só que nessa rolagem, vocês vão ver lá na corretora que nem sempre vai dar prêmio. Se tu rolar, aliás, sempre que tu rolar para a mesma data, não vai dar prêmio, vai ter que pagar para rolar. Não façam isso. Tenta rolar com o mínimo de custo possível, se possível com mais prêmio. Então tu vai pegar essa call que está no 12, a ação está ali 11,90, 12, 11,90, 12, tá faltando 3, 4 dias para o vencimento, pô, já vou rolar para não dar estresse. Bota lá, faz a rolagem, botar no 13, tem um vídeo sobre rolagem ali na sala, tá? Vou rolar para o 13 e vai no vencimento e empurra uma semana para frente e vê se vai aparecer crédito ali embaixo. Se continuar débito, empurra mais uma semana para frente
Opa, agora apareceu 0 a 0 ou um créditozinho de 2, 3 dólares. Ótimo. Quer mais crédito? Empurra mais uma semana para frente. Mas sobe o strike para ficar mais perto do teu strike de saída. Tá? De novo, tem um videozinho ali que fala sobre isso na sala ali, o link. O que não pode fazer? Tá? Que aí é pepino, dificilmente vai conseguir rolar depois. É deixar, tá com a call vendida no 12, tu vai deixar o papel subir 12,50, 12,80, 12,90, 13. E aí tu vai tentar rolar, tu não vai conseguir. Daí para rolar com crédito ou no 0 a 0, tu tem que rolar 2, 3 meses para frente. Então não façam isso, não deixem ela ficar muito in the money, tá? Rolou pro 13, tá no 11,90, 12, rolou pro 13, o papel continuou subindo, não consegue fechar, já rola mais um pouco de novo. Esse é o único momento de dor de cabeça nessa operação, ao meu ver. E que, na verdade, para quem já faz há bastante tempo, já nem dor de cabeça dá mais. É tranquilo, faz parte do jogo. Tua lucratividade vai diminuir naquele espaço de tempo. O retorno sobre o teu capital vai diminuir naquele espaço de tempo. Mas tu não vai ter prejuízo. Diferente de outros trades que tu faz lá outro swing trade, scalping, sei lá o quê, seguido toma um prejuízo. Aqui não, tá? Outro ponto importante, essa ação aqui abriu a 10 e ficou 3 meses ali, entre 9, 10 e 11, nunca mais voltou por 15. Passou 6 meses, vamos lá, 6 meses ela não volta por 15. Primeira observação, acompanhe analise a empresa, acompanhe as informações da empresa, tá? Não notícia de site qualquer. Vão lá nas notícias oficiais da empresa e verifiquem se o faturamento dela está bem, continua crescendo, se a margem está se mantendo, pelo menos, se o lucro está se mantendo, pelo menos. Se tu vê alguma coisa mais crítica, avalia sair. Aí, se tu sair abaixo, talvez tu vai ter um prejuízo. Talvez. Por que talvez? Porque tu gastou aqui 1.500 dólares para comprar a ação. Só que tu tá, às vezes, 6 meses tirando prêmio. Toda semaninha pegando, sei lá, 20 dólares. Tá? Pô, se eu tô toda semana pegando 20 dólares, eu tô 6 vezes 4, 24 semanas, vezes 20 dólares, dos 1.500 que eu paguei, 480 eu coletei de prêmio nesse tempo. Então, meu custo mesmo, real, está perto de 10. Tá? Mas eu não vou sair da empresa, só vou sair, de novo, se vocês forem avaliar com mais cuidado ela e perder a fé nela total. Tu olhar os números e ver que, pô, tem coisa errada. Agora, pouco tempo atrás, a Nvidia estava 130 dólares, vamos olhar, sei lá, dezembro, janeiro, fevereiro, por ali, e ela bateu 88. 88 dólares em abril, quando teve essa queda forte no mercado. Era algum problema com a Nvidia? Pergunto para vocês. A, a Amazon a 170 e poucos, o Google a 140 e poucos. Tinha algum problema com essas empresas, algum problema sério com essas empresas quando elas caíram assim? Qual é a opinião de vocês? Escrevam aí, sim ou não? Vocês não acompanharam essa queda aí? Alguns acompanharam, né? Não, né? Tinha uma guerra de tarifa, o mercado, que no curto prazo é sempre muito emocional, ele reage por
qualquer notícia, e afeta empresas que não tem nada a ver com o pastel, e derrete tudo. Aquilo ali era uma belíssima de uma oportunidade. Quem investe em ações acompanha ali a sala Sniper, comprou NVIDIA a $90. Comprou Google a 140, 150, e a ação do Google vale mais de 200. Comprou muita coisa barata. Tá? Então, se atentem a isso também, quando você estiver com ações e vê ela caindo. Ela está caindo num contexto particular, o problema dela, o mercado continua igual, ou ela está caindo num contexto macro? A atividade dela continua indo muito bem. A partir daí, vocês vão fazendo o diagnóstico. Tá? A maioria das empresas não, Rafael. Elas soltam poucas notícias, tá? Entre um earnings e outros. São poucas notícias que elas são, na verdade, obrigadas a soltar. Tá? Então, normalmente é só no earnings. Então, aí, esse é o pior cenário. Eu fui exercer no 15, a ação caiu a 10 e está 6 meses no 10. Bom, 6 meses no 10, primeiro, eu coletei prêmios. Segundo, os fundamentos dela continuam igual. Beleza, vou continuar coletando prêmio. Continua gerando renda com esse dinheiro que está em ações, gente. E não olhem lá para o unrealized loss, né? Que é o loss não realizado que vai aparecer na corretora. Tua conta na corretora vai estar menor, claro, porque tu tem ações que estão valendo menos que tu pagou. Só que tem prêmio entrando. A Money Farm é isso. É rentabilizar o capital a todo momento. Tá? Rentabilizar. Diferente da The Will, que deixa parado, que só vende em tais momentos. Não. A gente tem um rol de empresas aqui que a gente olha para gerar retorno a todo momento. Tá? Então, aqui, explicado, vendemos com no 12, se caiu, aguarda, continua rentabilizando, né? E rola quando ficar ATM, essa call vendida aqui, que está abaixo do custo. Tá bom? Aqui ainda, só para fazer a conta, né? Aqui eu vou ter $15 de rentabilidade na semana, 15 ou 20, dependendo do prêmio que eu for coletando a cada semana, e 15 sobre os 1.500, que é o que eu paguei pela ação, me dá o glorioso 1% por semana. 1% por semana parece pouco, mas é 4% ao mês. 4% ao mês, 12 meses. Avaliem aí se vocês gostam ou não. Tá? Ah, mas eu tive que vender para 2 semanas para dar 1%. Não tem problema. Tu está rentabilizando ainda 1% a cada 2 semanas. São 2% ao mês. Tá? Sobre uma posição que está em ações, que está na tua mão, que tu está vendo, que tu tem o controle. Tá? Então, quando a gente fez primeiro a gente fez a venda de put. Assigned, como a corretora chama, né? Exercido, ganhou 100 ações, vende a call, fechou a call in the money, entregou as 100 ações, voltou a ter cash, vai voltar a vender put. Tá? Esse é o ciclo da Money Farm. Perguntas? Enquanto vocês pensam em algumas perguntas, deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui para cima. Não. Uma dica, tá? Sobre o watch list.
Cuidem bem da watchlist de papéis de vocês, tá? Que vocês vão usar nas operações. Se vocês fazem scalping, tenham uma watchlist só para scalping. Só com papéis que vocês conheçam, que vocês querem e sabem operar. Vai fazer money farm, tem uma watchlist para money farm. Bota os papéis ali. Não está operando, está com tempo, de noite, fim de semana, procura ler, tá? Pô, tem chat GPT, tem a Gemini, tem inteligência artificial para tudo que é lado, galera. Me conte sobre o business da Amara. Bota lá. Como a Amara gera vendas? Da onde vem o income, né? O lucro? Bota lá. Ah, SOXL. Me fale sobre a SOXL. Um ETF? Quem compõe o ETF? Tais empresas. Qual é a concentração? Tais empresas. Entendam os papéis que estão na watchlist de vocês, para vocês operarem com mais tranquilidade. Também para vocês saberem o que não presta daqui a pouco, né? E sempre quando tive um professor asiático que dizia assim, se tu não, vou tentar traduzir aqui, se tu não consegue entender minimamente o negócio da empresa, tu não pode ser sócio. Um amigo de vocês convida vocês para ser sócio numa empresa. Ele fala do business, ele explica, e tu não consegue entender como é que esse negócio prospera, como é que ele cresce, da onde vem a renda, como é que ele gera lucro. Opa, tu vai entrar de sócio? Não. Então, tem que saber como é que isso acontece, tá? E olha, a inteligência artificial está aí para ajudar. Aí para ajudar. Uma hora eu tenho um amigo aí que tá manjando muito de inteligência artificial, acho que eu vou convidar ele uma hora para dar umas dicas aí, ou para ele escrever um tutorial aí para vocês, para dar umas dicas, porque vale a pena usar, tá? Manda aí, Rafael, vamos lá. Não, eu não considero que vender put e ser exercido, a operação deu errado, tá? Eu não sei por que falam isso, né? Porque para mim dar errado é tu ter loss, tá? Para mim dar errado é tu ter um loss. Ah, se eu vendi uma put, eu vendi a put com o intuito de coletar o prêmio. Eu fui exercido, mas eu ainda coletei o prêmio, eu não tive loss. Seguindo aquele exemplo que a gente estava fazendo no início, eu só vou ter loss se eu me desfazer das ações mais à frente por um preço menor do que eu paguei. Aí eu vou ter loss. Mas a Money Farm não é isso aí. A Money Farm, ela olha o ciclo inteiro, sendo exercido, vende call, tá? Qual é a vantagem de não ser exercido? Tu volta logo para ter cash e tu tem flexibilidade com o dinheiro para botar no papel que tu quiser, para vender uma nova put aonde tu quiser, tá? E normalmente a venda de put dá um pouco mais de retorno que a venda de call. É por isso que a gente às vezes pensa que ficar só vendendo put é melhor. É porque ela vai dar um pouco mais de retorno, e quando está em dinheiro, tu tem a flexibilidade de, não, eu não quero vender put da Mara agora, eu quero vender da Amazon. Tá? Mas a Money Farm é exatamente por aí que eu busquei bastante conhecimento, isso foi lá em 2021, para arrumar as coisas que eu não gostava nesse conceito aí da venda de opções. Tá? Que era ter um gerenciamento de risco, não alocar mais de 20% do dinheiro num papel, se é um papel
que eu tenho preocupação e tal. Tentar dividir por setor o máximo, então não ficar só com um minerador de Bitcoin, ou só com ETF de Bitcoin, ou só com empresa de semicondutor, dar uma diversificada por setor, né? Procurar empresas de risco, colocar um percentual do capital e outro em empresas que não tenham risco, no teu entendimento. Várias camadas de gerenciamento de risco, então, e rentabilidade. Tá? Então, acho que eu consegui te responder essa aí, né? Se não ficou claro, me pontua aí exatamente o ponto que eu não fui claro. Estou aqui para te ajudar, tá? Então, a Manefarm, ela olha o processo inteiro. Qual a estratégia gráfica para suas entradas? Ou seja, quando dá o sinal para vender put e vender call. Boa. Para vender put, tem algumas configurações gráficas que eu gosto. Primeiro, RSI em divergência com um possível cruzamento de média 9 sobre a 50, sobre a 20 ou 20 sobre a 50. Tá? Também gosto de vender put quando o papel chega num suporte, um suporte de bastante tempo, ou até mesmo a média de 20 ou a média de 50. Então eu uso o RSI para confirmar isso, às vezes, quando tem alguma divergência, ele dá essa ajuda, né, no setup. Gosto de rompimentos de bandeira, ou de lateralização, ou alguns chamam de breakout, né, quando fica 3, 4, 5 dias lateral e rompe para cima ali, também é legal de vender put. Tem vários, tá? Dá para fazer um bate-papo longo aí sobre gráfico. Mas na mentoria até tem uma aula só sobre gráfico também que eu explico pro pessoal. E para vender call, cara, para vender call, tu tá com ação. Então, se o dinheiro tá ali em ações, tu tem que remunerar ele, tem que vender uma call logo, tá? Eu só não gosto de vender call quando o papel está em queda forte. Aí eu espero 1, 2, até 3 dias no máximo, assim, para ver o papel recuperar e aí voltar a vender call. Tá? Porque se tá caindo, tá caindo, tá caindo, tu vai vender uma call no meio do caminho, e se ele começar a recuperar e recuperar forte, ela logo vai ficar ATM, tu já vai ter que rolar logo. Então, às vezes vale a pena esperar ele dar uma recuperada, né? E aí tu já consegue pegar um prêmio mais em cima. Tá? Então, call é por aí. Então, cuidado com a watchlist de vocês, tá? Caprichem nela, não façam ela de qualquer forma, tá? Trade, eu até falei num post essa semana, eu recebo, aqui na nossa sala, eu recebo incrivelmente muita mensagem no privado, galera mais, assim, cautelosa, e algumas, foram, acho que, 4 ou 5 pessoas nos últimos dias perguntando sobre esse resultado, então, eu postei lá. E trade é coisa muito séria, pessoal. Trade é coisa séria. Trade não é brincadeira, tá? Isso aqui tem que ser levado a sério, seja o que for. Não é brincadeira, não é coisa. Trade não é coisa para a gente ficar se baseando em qualquer notícia, em qualquer historinha, em acho. Não, isso aqui é sério, tá? Tem vários trades por aí que a galera quebra, vários tipos de trade que quebram um monte de gente. Quando vocês estão começando, fiquem longe desses tipos de trade agressivos, esses trades que perdem muito dinheiro, de vez em quando ganham um pouco. Fiquem longe, construam o capital de vocês com operações mais seguras, com menos rentabilidade, mas com mais constância no longo prazo, para esse capital
de fato crescer, e não crescer para daqui a 5 dias desmoronar. Aí cresce de novo, daí toma outra pancada, daí cresce de novo, toma outra pancada. Não façam isso, vão devagar. Isso aqui é coisa séria. É que nem construir a carreira de vocês, que vocês têm aí nos trabalhos, no emprego, nas empresas de vocês, que não é do dia para a noite, né? Seja qual for a atividade de cada um de vocês, quando tu entra numa profissão, no trabalho, numa empresa nova, tu tem que ganhar confiança, tu tem que entregar resultado, mas isso ali não é do dia para a noite, isso toma tempo, e muito tempo às vezes, e é muito sério. Isso aqui, trade, é muito sério também. Tem que ser levado, encarado com total seriedade e muito estudo, tá? Eu vou encerrar a gravação aqui e a gente fica ainda para algum bate-papo